percebido é que cada vez que a gente entra em contato com essa essência que a gente é, cada vez que a gente vai se centrando mais nela, você vai percebendo que as nossas ações não são mais nossas, não são mais do personagem ou do ego. Muitas ações passam a ser comandadas por essa consciência superior que a gente é. E eu vou contar uma coisa que eu percebi muito claramente esses dias e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para tentar explicar o que eu percebi, tá? O que eu vi em relação a isso. Muitas vezes a nossa razão ela vai tentar agir de uma forma que ela acha mais correto agir. Só que quando a gente já está nesse processo de desenvolvimento do ser, da alma, ou dessa consciência, a razão ela não tem mais domínio. Ela pode até querer agir de uma forma e até fazer tal coisa, mas a consciência ela vai dar um jeito de se manifestar. Isso ainda é muito complicado, tá, de entender. Eu mesma tô percebendo isso há uns tempos pra cá, que por mais que a gente tente controlar e achar o que é certo e fazer o que é certo, é a consciência que sabe o que é certo. Então, aos olhos das pessoas, muitas coisas vão parecer não muito apropriadas, tá? Então, a razão vai falar, não, isso não é certo, isso daí é uma coisa do ego, é melhor deixar pra lá. Isso ainda é controle da nossa personalidade, tá? Como eu já disse, existe um estágio que a pessoa ela adquire um ego espiritualista, né? Esse ego espiritualista, ele vai querer se controlar, ele não vai querer mais ser aquele ego, aquela personalidade inconsciente, aquela personalidade cega que age ou reage, né? A palavra certa seria reagir, que reage conforme os impulsos, que reage conforme as emoções ou os pensamentos. Então o ego espiritualista ele vai se observar e vai tentar controlar isso de acordo com os ensinamentos espirituais, de acordo com o que o mestre fala, né? É um processo, é uma etapa, não é errado, tá? Não é errado. Só que a gente chega num outro estágio que é de perceber que essa observação e esse controle do ego inconsciente também é um controle do ego ainda. Então, assim, eu vou contar agora, tá? Eu já enrolei muito, mas eu vou contar. Eu tava triste um dia, e fui conversar com uma amiga, fui conversar com ela pela internet. E eu sou uma pessoa que eu não consigo falar que eu tô bem quando eu tô mal, quando eu tô pra baixo. Eu sempre acabo admitindo e falo assim pra pessoa, tô meio triste e tal, mas... E eu tentei assim, eu falei que tava triste, ela quis, lógico, saber o porquê, mas eu achei que não era conveniente falar e eu achei que não deveria falar, não deveria dar atenção a isso. Eu achava que era alimentar, né, alimentar o meu pensamento, essa tristeza e tal. Então tentei deixar pra lá, ela nem perguntou mais também.
Só que isso era um controle ainda da minha personalidade. De achar que se eu fosse falar sobre, que eu não estaria agindo conforme a minha consciência superior. Então, sabe, ainda era minha mente, uma mente espiritualista, querendo se podar, querendo se controlar, achando que aquilo não era conveniente falar. E o que aconteceu foi muito incrível, foi assim, muito visível para mim, que lógico, eu só fui perceber depois que eu terminei a conversa com essa amiga. E conversando sobre outros assuntos com ela começou a falar de coisas da vida dela, né, sobre ela mesma, que abriu espaço para eu poder falar daquilo que eu estava triste. Ou seja, coincidiu o que ela estava falando dela com aquilo que eu estava triste e que eu queria deixar de lado. É isso que eu estou querendo dizer. A consciência, quando ela quer se manifestar e a razão não deixa, ela vai se manifestar de alguma forma por outras pessoas. Vão vir pessoas que vão te puxar para o assunto que deve ser colocado em pauta, que deve ser expressado. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa coisa de que a gente tem que sempre ficar na nossa, aquela coisa espiritualista. Não podemos falar sobre isso porque isso é mente, isso é ego, tá? Isso ainda é do condicionamento, então vamos nos deixar pra lá. A coisa não funciona assim, tá? Eu mesma pensava que era assim, mas não é assim. Quando você está realmente centrado nessa consciência que você é, nessa consciência superior, você não vai sentir necessidade nenhuma de falar, de se expressar, de comunicar, quando não é preciso se comunicar, quando não é preciso falar alguma coisa. Você simplesmente não sente vontade. Agora, se você sente vontade e se poda e se controla para não falar, achando que isso é coisa do ego, é coisa da personalidade, não é a consciência, é o ego, é a mente ainda. Porque quando a consciência quer se manifestar, quando ela quer comunicar alguma coisa, não importa o que seja, ela vai se manifestar de alguma forma, mesmo que a razão tente ignorar. E aí a coisa vai acontecer, como aconteceu com essa minha amiga que começou a falar dela e aí o assunto retornou para aquilo que estava aqui em mim, que eu queria expressar e comunicar. Então, isso está ficando cada vez mais claro em mim. Não sou eu que controlo as ações. Quando a consciência precisa manifestar alguma coisa, falar, né? Ela vai falar de alguma forma, algo vai fazer. Nem sempre vai ser de uma forma muito agradável, nem sempre vai ser. Por isso que, nesse sentido, a gente precisa ter neutralidade. Ter neutralidade é não julgar nada, nem de bom, nem de ruim, nem de certo e nem de errado. Então, muitas coisas que podem parecer ruins, inapropriadas, desagradáveis, às vezes é o necessário, é o que a consciência precisa. É o que a consciência precisa falar para outra pessoa. É o que a consciência precisa mostrar para os outros. E para si mesmo, né? Lógico. Mas para si mesmo não teria necessidade de falar. A necessidade de falar é porque algo daquilo tem de bom para passar aos outros. Entende? Então foi interessante porque essa amiga começou a falar dela e aí veio à tona aquilo que estava me deixando entristecida. E no fim convergeu os dois assuntos
para aquilo que a minha consciência queria dizer. Que, no caso, era sobre o quanto as pessoas se controlam, se tolhem por causa da opinião dos outros, por causa do que os outros vão achar, por causa da rejeição dos outros, sabe? Tudo em relação à opinião dos outros. Eu bato muito nessa tecla de que a gente tem que se desprender da opinião alheia, ainda mais opinião coletiva, né? Opinião grupal. A gente tem que sempre cada vez mais se fortalecer em si, e eu já disse também, não é se revoltar e começar a ofender todo mundo, agredir todo mundo, não é nesse caminho. Mas você precisa se posicionar naquilo que você é, naquilo que você sente, no que você pensa. E não importa o que os outros pensem, mesmo que sejam coisas positivas sobre você, tudo bem ficar feliz. Eu não acho errado ficar feliz. O problema é ser dependente do que os outros pensam sobre você para você se sentir bem. O seu se sentir bem tem que depender de você mesmo. Não do que os outros pensam, não do que os outros falam ou acham de você. Seja negativo ou positivo de você. É você que tem que ter essa convicção de quem você é, das suas qualidades. Lógico, e também dos seus defeitos, das suas falhas. É você que tem que saber o que você tem de negativo ou positivo. Não importa os outros, não importa o que os outros pensem. Sua alegria tem que vir de você mesmo. Tudo bem se alguém nos reconhece, é legal, você vai ficar feliz. Mas o que eu sempre bato na tecla é de não ser dependente, de não ficar procurando aceitação para isso te dizer quem você é. E no fim das contas você fica confuso de quem você é. Você tem que se desprender e se desidentificar de muitos conceitos errôneos que você tem de você, que foram introduzidos na sua mente, dessas crenças erradas, né? Você tem que se desprender delas e aí descobrir de verdade em você mesmo o que é de fato negativo e o que é de fato positivo em você. E cada vez que você vai fortalecendo essa individualidade, essa consciência em você, você vai enxergando, eu não digo qualidades, eu digo a sua essência, a sua verdade, aquilo que você veio manifestar nesse mundo. Então cada vez mais você vai enxergando isso. E as coisas falhas, os defeitos, a gente também enxerga, mas também não existe mais aquela culpa, aquela punição que a gente tem. No começo é ruim, no começo do autoconhecimento é difícil, é muito difícil de você olhar para essas coisas, porque machuca, né? A gente sente raiva da gente mesmo, a gente sente raiva dos outros, e aí isso vai se enfraquecendo, né? Eu, no momento, assim, não digo que estou totalmente livre dessas coisas. Muitas vezes eu me pego tendo raiva de mim, ou às vezes tendo raiva dos outros também, chateada com os outros. Mas já não é com a mesma intensidade, eu já não me deixo envolver, né? Não me deixo levar por esses pensamentos, porque eu já estou me desidentificando de tudo isso. Porque eu já sei cada vez mais quem eu sou de verdade. Então tudo isso vai ficando fraco e quem você é de verdade vai se fortalecendo em você. Aí que tá, a partir daí não importa mais o que os outros pensem, sabe? O que eu ultimamente, né, nesse meu momento, o que me incomoda ainda
não é tanto o que as pessoas falam em relação a mim, mas o que elas entendem de distorcido ou errado daquilo que eu falo, daquilo que eu enxergo. O meu cansaço muitas vezes é esse, sabe? Eu sei que ainda eu preciso me desprender, né, dessas coisas. Como eu disse, é um processo, mas não é tanto em relação a mim, uma crítica em relação a mim. Eu me incomodo muito com a visão distorcida ou o mal entendido que a pessoa tem em relação ao que eu enxergo. Eu estou enxergando, observando isso sem me culpar e sem crítica, sem julgamento nenhum. Até aquela visão neutra que eu falei. Então é esse o processo, você tem que se desvencilhar do que os outros pensam de você. E eu via as pessoas em geral, e principalmente pessoas que são muito significativas para mim, que vivem a vida conforme o que os outros pensam. Vivem a vida conforme a aceitação e aprovação da maioria, dos mais chegados, dos mais próximos. Sabe, isso é que me entristece, me deixa um tanto frustrada, tá? E aí deu que a consciência queria manifestar isso, eu quis evitar de falar, eu quis me controlar, quis deixar pra lá, mas não teve jeito. Ela fez com que, de alguma forma, eu expressasse isso, expressasse essa minha visão, né? Essa visão do que eu vejo em relação a todo mundo. Todo mundo não, em relação a grande maioria e principalmente as pessoas mais significativas. Então é isso que eu queria falar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.